Entraram. Pessoal já entrando aí. Colocar título. Pessoal entrando, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Já irei chamar o nosso convidado, Dr. Elias Saraiva. Comentem aí para ver se vocês estão me ouvindo bem. Coloquem um positivo aí para mim ter um retorno do som da... Beleza, beleza. Show, o pessoal colocando aí, estou ouvindo bem. Gustavo, Lara Alvina entrando, Crislane, show. Senhor. Temos aqui Dr. Vinícius Ramos, advogado lá de Juazeiro do Norte. Aguardando o nosso amigo Dr. Elias. Em instantes vamos iniciar a falar sobre os desafios da advocacia, prática que você não aprende na faculdade. Temos alguns colegas de direito aqui, alguns amigos que se interessam pelo tema. Iremos iniciar nossa live. Um debate bacana, muito interessante para gente que é estudante de direito e que procura se aperfeiçoar, aprender melhor sobre o mercado de trabalho fora da faculdade, ter uma mentalidade diferente, pensar além, não só no direito técnico, mas também como atuar na advocacia e conseguir resultados positivos. Vamos lá. Vou fixar o tema aqui da nossa live, os desafios do início da advocacia, prática que não aprendemos na faculdade. Pessoal entrando, estamos aguardando, já temos 19 pessoas na nossa live. Tem um aviãozinho aqui do lado, ó, clica nele e vão enviando para os amigos, para os estudantes de direito que ainda não estão lembrando da live. Olá, doutor. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, tudo em ordem. E você, como é que está, amigo? Tudo na paz. Estava tendo um probleminha aqui na internet, mas já... Pronto, a gente vai organizando aqui. Vou só fixar aqui o tema da nossa live e aí a gente espera aguardar o pessoal entrar também, para a gente dar início. Certo, tá certo, viu? Tá me ouvindo bem aí? Tô. E meu Pronto. tá bom? Tá bom aqui. Está tudo ok aqui. Certo. Aguardar o pessoal Só entrar. É, Olha, uns 2 só minutos. concluindo aqui. Está em Milagres? Não, eu tô em Juazeiro. Hoje eu tô no Está no escritório do Juazeiro, Juazeiro. né? É isso. Meu sócio já tava aí na live, Vinícius Ramos. Eu mandei um alô para ele, Foi. aí do Juazeiro, ele entrou aqui, doutor Vinícius. Fixar aqui o comentário. Acho que já dá para Pronto, começar, doutor Gabriel. Elias. Pronto, estamos aqui com 22 pessoas na live já, 5 minutos de lives. Vamos iniciar.
desafios do início da advocacia, a prática que a gente não aprende na faculdade. Eu, como estudante de direito e outros estudantes aqui de direito que se interessam pela advocacia, mas precisamente também pela cadeira de direito penal, que é a sua especialidade, que é a advocacia criminalista. Então, quero aqui desejar minhas boas-vindas para você e para todo o pessoal que estão aqui nos assistindo. Quero agradecer pelo seu tempo de estar aqui, tirar um tempinho para poder fazer essa live, a gente ter essa conversa sobre esses desafios do início da advocacia, para um estudante de direito, para um jovem advogado que está iniciando. Quero aqui passar a palavra para você, você fazer suas considerações iniciais, para a gente dar início. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Eu fico muito contente quando eu vejo que, com pouco tempo de advocacia, a gente já serve como um referencial para alguns estudantes, principalmente estudantes da área da advocacia criminal, que é a área que eu sou especialista. E eu fico muito contente quando estudantes, ou então até mesmo outros advogados de outras áreas, ou advogados iniciantes, eles me procuram, eles veem em mim uma forma de conseguir informações que possam facilitar ou até mesmo melhorar a sua atuação na advocacia. E perfis como você, estudante de Direito, que mesmo na faculdade, já trabalho com a imagem, se tornando uma imagem de advogado. Eu vi até pessoal, colegas seus, que compartilharam a nossa live, e tem várias pessoas que já usam a rede social para se inserir nesse meio jurídico. Exatamente. Só pode continuar, pode continuar. Pronto. E eu fico muito feliz pelo convite, de prontidão, já aceitei, e vamos ter esse papo muito proveitoso. Exatamente, como o senhor falou aí, que as redes sociais hoje a gente está usando muito, está servindo como base, principalmente para quem é estudante de direito, que tem uma imagem a zelar, um advogado, que quer seguir por essa carreira. E as redes sociais hoje também são temas que a gente vai tratar aqui hoje, que é importante para quem é advogado, para quem está iniciando, o uso das redes sociais, o chamado marketing jurídico. Acredito que o senhor também já se aprimorou muito a isso, se aprimora cada dia nisso. E é isso aí, a gente vai comentar aqui sobre isso. Mas, de início, eu queria pedir para o senhor falar um pouco para a gente aí de como foi o início da sua faculdade, toda a trajetória do senhor, da faculdade até o senhor se tornar advogado, começar ali no início da sua advocacia. Fala um pouco para a gente aqui que está assistindo, e também para mim, estudante de Direito, para a gente entender, ver como foi a experiência do senhor e tirar proveito disso. Pronto, Gabriel. Durante a faculdade, nunca passou na minha cabeça, nem era plano ser advogado. Eu sempre, desde quando entrei na faculdade, terminei o colegial e fui fazer vestibular, eu já sabia que queria o curso de Direito, porque o leque de concursos era muito grande, ainda é muito grande, e eu queria concurso para delegado da Polícia Civil ou federal. E aí passei quase toda a faculdade nesse intuito, com essa pegada de estudar para concurso, mas quando eu cheguei no 8º semestre da faculdade, 8º período, eu consegui um estágio no Tribunal de Justiça do Ceará, mais precisamente na comarca de Milagres, na minha cidade. E aí lá eu comecei a ter o contato com a advocacia. Lá eu comecei a conhecer processos, comecei a assistir audiências, ver os fatos, os acontecimentos, que assim, estudante de direito, ele só tem o conhecimento daqueles casos que a gente vê em livro. E aqueles casos ali são todos doutrina, né? Fictícios, Teoria. Mas quando a gente pega um processo, principalmente criminal, você pega um processo criminal, ou ele ou é um inocente, ou então uma pessoa que realmente cometeu aquele crime, mas que a justiça, o Estado, ele está querendo condená-lo de toda forma, ou é um crime bárbaro, um crime que você fica chocado, tá entendendo? E aqui já começou a abrir, me alertar para a carreira jurídica.
Quando acabou o estágio, me formei e comecei a estudar para a OAB, eu escolhi a área penal, que era a área que eu tinha mais afinidade, gostava de estudar e já me formei com a carta de ordem já em mãos. E, em mãos não, já tinha passado na prova da OAB. Me formei em agosto, quando foi em novembro, eu já estava com a carteira da OAB, já estava advogando. Isso. E a área criminal, o que me trouxe para a área criminal foi que eu recebi minha OAB, eu acredito que na terça-feira. Quando foi na quinta, eu fui nomeado para ser advogado dativo. Para quem não conhece, advogado dativo é uma comarca, como a comarca de Milagres, ela não tem defensoria pública. E aí o juiz, ele nomeia, ele escolhe um advogado para fazer aquela defesa daquele acusado e o Estado é que vai remunerar o advogado. E aí eu fui nomeado. Na quinta-feira eu participei da audiência de instrução e julgamento. Confesso que eu já tinha assistido muitas audiências criminais, já tinha estudado muito, eu estava seguro do assunto, da defesa dele. Mas lá eu não sabia nem o que fazer. Foi a primeira audiência. Primeira audiência. 2 dias de OAB eu fiz a minha primeira audiência. E graças a Deus eu obtive êxito, o meu cliente. Ele não foi absolvido, mas eu consegui que ele pegasse pena mínima do crime de roubo e responder em liberdade. E aí foi Isso. que tirei toda aquela vontade de ser delegado ou então policial federal. Depois dessa audiência, ela saiu Tudo da minha mudou. cabeça e a advocacia, principalmente a advocacia criminal, até hoje é o que eu vivo. É interessante porque, pelo que o senhor falou aí da trajetória, que no início da faculdade o intuito do senhor era seguir concurso público e existe essa dúvida até hoje com estudantes de direito, qual carreira seguir, ou a advocacia, ou concurso público. Comigo mesmo aconteceu isso. E é interessante porque existe um paradigma que muitos colocam de que quando você começa o curso, o ideal é você definir logo qual carreira você quer seguir. Mas, pela experiência do senhor, o senhor mostrou que, independentemente do que a gente escolher, ou em determinado período do curso que a gente está, isso não vai influenciar diretamente na carreira, no mercado de trabalho que a gente quer seguir. Porque, Gabriel, veja, sim, pode falar. Gabriel, mesmo você fixando desde o primeiro semestre da faculdade o que você quer ser quando formar, pode ter certeza que de 10 alunos que entram com a cabeça feita para ser advogado ou ser concurseiro, de 10, 8, no final do curso ele muda de ideia. Ou sai da área jurídica, vai trabalhar em outra profissão, vai ser só bacharel. E quem quer ser advogado, às vezes não tem êxito no início da advocacia, que é difícil, a gente vai É falar mais isso difícil. à frente, e parte para concurso, ou até mesmo aquelas pessoas como eu. Vinícius também, meu sócio aqui, ele queria ser delegado também. E aí hoje é advogado, militante comigo aqui na advocacia criminal, e a gente não quer nem saber de concurso. Tá entendendo? É interessante também, eu conheço outros colegas, assim, vejo outros advogados aqui nas redes sociais também, de outros estados, e vejo que muitos também já pensaram na carreira de concurso público, mas às vezes, quando ele se depara ali com conhecimento, quando vê a vivência do que é a advocacia, do que ela proporciona e como realmente funciona o mercado, porque tudo isso depende da dedicação de quem quer. Porque você querer ser um advogado, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que buscar os meios ali, independentemente. Você tem que ter uma visão, porque o advogado, eu aprendi, muitos professores meus dizem que o advogado ele tem que estar muito mais preparado do que o juiz, do que o promotor, ele tem que saber mais do que ele. Não porque vai ser uma coisa de ignorância, uma arrogância, mas porque é dever do advogado, principalmente do advogado criminalista, que trabalhe com a liberdade das pessoas. E é muito importante também, o senhor falou aí que a gente, não importa assim, de 10 alunos que faz o curso de Direito, no final já não vai ter a mesma mentalidade. E é justamente que a gente está fazendo isso aqui também nessa live, né? Doutor, eu queria abranger já outro ponto aqui, que a gente é um dos maiores desafios, uma das maiores dúvidas de quem está ali iniciando na advocacia, do estudante de direito recém-formado, que passou na ordem, na prova da OAB,
Só um instante aqui, Elias. Queria cumprimentar aqui meu professor Davi Júnior, lá de Braz Santo, meu professor do ensino médio. Queria aqui agradecer pela presença dele. Enfim, continuando aqui, Elias, como eu estava dizendo, uma das maiores dúvidas do estudante de direito recém-formado, daquele que quer iniciar na advocacia, é seguir com o próprio, montar o seu próprio escritório de advocacia ou fazer alguma sociedade com outro advogado e por aí, a partir daí crescendo. Qual a opinião do senhor? Qual é a visão do senhor em relação a isso? E também fala um pouco da experiência do senhor quando o senhor terminou, montou o próprio escritório, ou fez alguma sociedade, apareceu algumas oportunidades de parcerias e como foi que o senhor procedeu em relação a isso. Fala um pouco para a gente sobre isso, porque é importante também o recém-formado, o jovem advogado e estudante de direito também, entender isso para quando chegar lá na frente, ele ter uma noção de como proceder, de como ele vai decidir qual carreira seguir, qual opção seguir, na verdade, né? Entendi. Gabriel, é o seguinte, vou contar minha história depois de formado. Quando eu me formei, já com a carteira da OAB, apareceu várias possibilidades, oportunidades de eu trabalhar com outros advogados. Colegas aqui em Juazeiro, que eu me formei aqui em Juazeiro, colegas me convidaram para abrir escritórios aqui com sociedade. Outros escritórios já renomados me convidaram. Eu tive um convite do escritório de Campina Grande, que lá eu fiz faculdade também. Eu comecei lá e finalizei meu curso aqui em Juazeiro, para eu trabalhar lá. Escritório grande, para você ser associado, você vai ganhar um salário fixo, tá entendendo? E estourando R$ 2.000 por mês. E o trabalho lá é enorme, pesado. E outra coisa, você não participa de audiência, você só peticiona. Porque quem vai para audiência são os cabeças do escritório. Do escritório. Porque assim, a audiência é o portfólio do advogado. Se você for aquele advogado bom, mas você não faz uma audiência, quem vai saber que você é bom? É a questão da imagem, né? A imagem. Você tem que mostrar, o advogado, ele vende a sua imagem. Isso. E aí, quando eu iniciei a advocacia, eu pensei muito em abrir escritório, logo de início abrir escritório, mas outros colegas, já militantes há 20, 30 anos, me indicaram, certo, que eu passasse o primeiro ano trabalhando home office, tá entendendo? Porque no começo, no primeiro ano, você quer trabalhar. Você não quer ganhar Home office é quando não tem escritório, só trabalhando ali mesmo em casa. Só em e casa, aí, Só em casa. E aí, no primeiro ano da advocacia, você não pensa em dinheiro, você não pensa em outra coisa, só pensa em trabalhar. No primeiro ano, você só quer trabalhar. E aí, para um advogado recém-formado, já iniciar um primeiro ano da advocacia com aluguel de escritório, com gasto com o secretário, se quiser colocar. Os móveis são muito caros, tá entendendo? E aí, você já começar com aquele gasto fixo, é muito difícil. Muito difícil. Já tem o combustível que já pesa, tá entendendo? Eu já comecei a advocacia atuando não só em Milagres, mas aqui no Cariri todo eu já tinha clientes. E aí já pesava o combustível. Aí eu optei por passar 2 anos trabalhando home office, em casa, atendendo o pessoal no fórum, atendendo o pessoal em café, onde dava, na casa do pessoal. Eu trabalhava delivery, eu ia para a casa do pessoal atender lá. E aí, isso foi assim, uma forma de me aproximar mais com a população. Hoje, eu costumo... eu fiz essa prática de ir na residência das pessoas, ver como é que conhecer a realidade delas, e até hoje eu já tenho 2 escritórios, tenho um em Milagres e tenho um no Juazeiro, mas mesmo assim, eu tiro um tempo para ir na casa do cliente. Se ele vem ao meu escritório e me contrata, até o final do processo, eu tenho que ir na casa dele conhecer a realidade dele. Isso aí o cliente vai ver que eu sou gente como ele, independente de condição financeira ou não. E está interessado no caso, e porque tem que se interessar, né, pelo caso e tudo, se dedicar de verdade mesmo, ter uma conexão que possa gerar grandes resultados. Elias, como você falou aí da questão, a gente já falou aqui, da questão do seu escritório, como foi o início aí, até você abrir o seu primeiro escritório e tudo.
como foi esse primeiro ano aí, onde você trabalhou em casa, você usava as redes sociais, você já ouvia falar sobre marketing jurídico, como proceder na internet em relação a isso? Você vê vantagem nisso em relação às redes sociais, em relação ao advogado, até mesmo o estudante de direito, usar as redes sociais como fonte de expor o seu trabalho ali? Como foi para o senhor em relação a isso? Ao marketing jurídico? Teve vantagens ou foi um tiro no pé que não tem tanto resultados assim? Como é para o senhor em relação a isso, às redes sociais? Ga- Gabriel, eu gostaria de pedir para o pessoal que está assistindo a nossa live, principalmente os estudantes de direito, que eles coloquem aí nos comentários quem quer concurso público e quem quer advogar. Se possível, já tiver alguma área determinada, coloca a área só para a gente Coloca, ter uma ideia de quem é o público aqui que está nos assistindo. comentem, pessoal, por favor. Concurso, qual é a área que vocês desejam mais? Concurso público, advocacia, para a gente ter uma noção do público que a gente está assistindo aqui. Assim, Doutor Elias. que ele trouxe na faculdade e a gente passou 5 anos e nunca ouviu falar Isso, de nada. Pronto, Gabriel. Voltando aqui para o marketing jurídico, né, digital. Como o Vinícius aqui, doutor Vinícius estava me falando, nós passamos, e eu acredito que hoje já trazem isso para vocês. Tá entendendo? Um instante, Elias. Teve um amigo aqui que colocou empreender. Eu achei interessante também porque a advocacia ela está se voltando muito para o lado do empreendedorismo. Isso é. Eu Da até questão... preparei, eu até deixei um tópicozinho aqui para a gente falar sobre isso. Tá entendendo? É, Aí, pronto. voltando aqui em relação ao marketing digital. Eu me formei tem 3 anos. Na minha época de faculdade, nem se falava em marketing digital. Tá entendendo? Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse ano eu comecei pesado. Tô gastando, fazendo cursos, investindo no marketing digital. E Cursos online, né? o retorno é porque a gente não pode falar de valores, mas eu já fechei em contratos pelo Instagram mais de 6 contratos. Tá entendendo? E isso é um valor muito bom. É 100% do que eu gasto para fazer meu marketing digital. Verdade. E hoje em dia, vocês, estudantes de direito, eu acredito que na faculdade já falam isso, até os professores hoje fazem marketing digital, né? Hoje, pronto, o seu perfil, que é o Gabriel Direito Relatado. Relatado. É um perfil que eu sou advogado e eu gosto de acompanhar, tá entendendo? Eu não recordo, eu acho que é sua colega de faculdade, não sei, que eu vi o perfil dela muito, até parabenizei ela. É um perfil muito bem informativo, bem organizado. Eu falei com ela no direct e dei os parabéns que ela está indo no bom caminho. Se recorda qual é o Instagram, Elias? Recordo não. Não recordo. Se ela tiver aí, ela vai saber que eu dei os parabéns a ela. Pronto. E aí, Tá. Gabriel, hoje em dia, a advocacia, porque assim, meu pensamento não é aquela advocacia antiga de você só ganhar dinheiro. Minha advocacia, eu penso em ser reconhecido. Eu estava até conversando hoje com o doutor Vinícius que eu não quero ser milionário. Eu quero ser famoso. Tá entendendo? Eu quero que a pessoa chegue e fale Elias Saraiva, todo mundo fique sabendo que eu sou advogado criminalista. Criminalista. Exatamente. Aí, antigamente a gente só pensava em se consolidar em uma cidade e ali passar a sua vida toda só com os processos dali. Hoje em dia não. E era muito generalista, né? Os advogados antigamente. Isso. Hoje em dia, o que ajuda também hoje em dia é a possibilidade de você, aqui no Ceará, Gilson, eu te respondo já, viu, Gilson? Aqui no Ceará, eu tenho processos, eu atuo em 5 estados do Brasil. E eu nem viajo para atuar nesses processos, tá entendendo? Hoje em dia o sistema judiciário é todo digital. E aí, se eu tiver que ir para João Pessoa, tiver que ir para Fortaleza, tiver que ir para o Piauí, é tudo para audiência. Mas trabalhar em processos, peticionar, é tudo digital. Certo. E
para eu ter processo em Brasília, para eu ter processo em Fortaleza, eu não posso entregar cartão lá. Eu aqui no Juazeiro, em Milagres, eu não vou estar entregando cartão lá. E a forma de eu fazer minha publicidade em outras cidades, em outros estados, é o marketing digital, principalmente pelo Instagram. Eu queria lembrar até de um ponto aqui que eu queria levantar, que é a questão do estatuto do advogado, porque tem restrições também em relação a isso. Tem muitos advogados com pensamentos diferentes, uns querem que liberem totalmente o marketing, outros já preferem que não liberem. E aí, qual a opinião do senhor em relação a isso, em relação ao estatuto, que também é antigo? Será que ele tem que haver uma reformulação nele, atualizar ele, ou como ele está, é como deve ser seguido até o momento atual? Gabriel, a preocupação da OAB em restringir a publicidade do advogado era a questão que tem advogados que têm poder aquisitivo maior. E aí era desleal antigamente, um advogado que ele ganha 50 mil por mês, 100 mil por mês, ele teria muito mais condições de fazer sua publicidade de um advogado que ganha 2 mil por mês. É Mas, verdade. na minha opinião, hoje em dia, a publicidade hoje, ela tá igual para todos. Por quê? Todo mundo tem um celular e todo mundo tem Instagram. Tá entendendo? Você não precisa ser rico para fazer uma live, como nós estamos fazendo. Você não precisa ser rico para postar uma foto em frente ao fórum, em frente a uma cadeia pública. Hoje eu acredito que essa restrição da OAB em relação à publicidade, ela não é mais válida. Não é mais válida e quem for bom prevalece em cima dos outros. Minha opinião, né? Minha opinião. Pronto. Elias, eu queria falar em relação a network, a contatos uma rede de contatos que o advogado estabelece, porque não só o estudante de direito, que ele estuda a lei, se dedica, é muita dedicação, é muitas horas de estudo, e mais ainda para quem já é advogado, que trabalha em processo, que faz todo aquele sistema, tudo. A importância de uma rede de contatos para um advogado, até porque o cliente do advogado ele pode estar em qualquer lugar, principalmente do jovem advogado, aquele jovem que está iniciando na advocacia e pensa, eu vou estudar, eu vou sentar aqui na mesa e vou ler, estudar, fazer o que for preciso para me ganhar meus casos. Mas só que muitos esquecem da importância de fazer uma rede de contatos, parcerias, de tipo em um evento jurídico, um evento qualquer, onde ele vai ficar conhecido ali como aquele advogado. Como o senhor procedeu em relação a isso no início da sua advocacia? E qual é a dica que o senhor tem para a gente, estudante de direito, já ir fazendo essa rede de contatos já na faculdade? Pronto. O network ele é importantíssimo porque, como eu falei, hoje a advocacia ela não tem mais barreiras. Quanto mais pessoas você conhecer no Brasil inteiro, mais processos você vai ter. Tá entendendo? Se tem um evento em Fortaleza e você vê que lá vai conhecer outros advogados, vai conhecer juízes, desembargadores, vai conhecer empresários, tá entendendo? Você tem que ir, você tem que fazer aquele, mesmo que, é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Mesmo que você não consiga um cliente, mesmo que você não consiga fechar naquele momento, mas se você transmitir uma boa aparência, transmitir uma boa conversa, se tiver... Gostaria de mandar um abraço para a doutora Débora, minha grande amiga e excelente advogada lá de Milagres. Um abraço, doutora Débora, amiga, doutor Elias aí. Aí foi quem me colocou na advocacia no início, foi ela que deu todo o meu suporte. Seja bem-vinda, amiga. Viu, Gabriel? E aí, mesmo que você não feche o contrato, mas pode ter certeza que se aquela pessoa que gostou da sua conversa, viu que você entende daquele assunto, se outro cliente dele, vamos supor um advogado empresarial, e ele aparece um cliente criminal, tá entendendo? Que cometeu um crime, então está sendo acusado de cometer um crime, e ele não pegar aquela causa, vai vir na cabeça dele aquele advogado que ele conheceu no congresso lá em Fortaleza e que ele gostou muito. Semana passada, se eu não me engano, Vinícius, tu quer falar sobre aquele teu caso que tu pegou de... Aproveita e viu, Elias? Deixa eu dar só um exemplo aqui, Vinícius aqui, meu sócio, ele vai dar um exemplo do que aconteceu com ele semana passada. Viu? Pronto. Não,
Fica aí. Fica água, com água. Para quem não conhece, esse é o Dr. Vinícius Ramos, Boa advogado de tarde, Juazeiro do Gabriel. Norte. Boa Tudo tarde, bem? amigo. Como Tudo o bem com doutor Elias você? aqui já mencionou, somos sócios no escritório. E em Certo. relação a esse tema que você trouxe aqui, em relação a esse caso específico, o que aconteceu comigo? Uma outra forma de você conseguir fazer um networking hoje bacana, de uma forma responsável, é você buscar associações na área a qual você vai militar. No nosso exemplo, nós militamos na advocacia criminal. Então, mais do que normal que busquemos associações criminais. Eu sou associado hoje da ANACRIM, Associação de Criminalistas do Brasil. Certo? Tem diversas outras, UNACRIM, Abracrim e outras. É O que verdade. aconteceu no meu caso? Semana passada, na quarta-feira, 10 da noite, eu recebi uma ligação de Fortaleza, de um colega advogado, aonde ele ligou: doutor, o senhor faz flagrante em delegacia agora à noite? Eu digo: faço. Com quem eu falo? Oh, eu sou colega do senhor, quem me indicou o senhor foi o presidente da ANACRIM Ceará. E a história é para você notar a repercussão de onde surgiu. O cliente, o flagranteado, é de Recife, residia aqui em Juazeiro. A família é de Recife. Então, a família entrou em contato com um advogado de Recife, o advogado de Recife entrou com outro contato, de lá fizeram a ponte para Fortaleza, Fortaleza não tinha ninguém, né, em tese, da mesma linha da advocacia, aqui no Entendendo. interior. Mas, através da ANACRIM, disseram: ó, tem a ANACRIM, tem o doutor Vinícius. Ligue para ele, 10 horas da noite, eu recebi a ligação. Então, assim, você percebe que hoje você consegue fazer uma advocacia saudável, honesta e sem fronteiras. Sem agredir, sem Exatamente. ferir ninguém e de uma forma totalmente legal. É minha contribuição. Vou passar aqui para a doutora Elias. Obrigado, Tiago. Comentaram aqui, o áudio está um pouco baixo aí, Elias. Deu para ouvir direito, doutor Vinícius? Deu para... Comentem aí, pessoal, se deu para ouvir o Dr. Vinícius bem, porque aqui está tudo ok, aqui eu estou ouvindo bem. Estou olhando Pronto, aqui os comentários. Gabriel. Pronto. O Gabriel também, o Gabriel falou que estava normal. Viu, Gabriel? Pronto. Aí, essa Sim. forma, esse exemplo que o doutor Vinícius deu aqui, é o que está acontecendo hoje no mundo digital. Entendeu? Esse network, de um grupo do WhatsApp, ele conseguiu um cliente, só indicações. Hoje em dia, o network é importantíssimo. Hoje em dia, o meu escritório hoje é só para atender cliente. Tá entendendo? Só aquele ponto físico para atender cliente. Mas onde eu capto o cliente, onde eu consigo evoluir minha advocacia, é todo nas redes sociais. Eu não tenho mais nem folha de papel no meu escritório, é tudo digital. Digital. Pronto. Temos uma pergunta aqui, Elias, do Gilson. Pronto, Gilson. Em relação a isso, eu separei um tópico aqui para falar sobre parcerias. Mas vamos logo antecipar esse assunto. Hoje em dia Pronto. também, parceria é melhor do que sócio. Hoje em dia, dificilmente você vai precisar ter um escritório onde vai ter vários profissionais de cada área específica. Só interrompendo um pouco, Elias. Aproveitando de falar em parcerias, o senhor já aproveita e fala também em relação aonde advogar. Porque muitos querem advogar somente em uma cidade, somente focar ali naquela cidade. Como o senhor procede em relação a isso? E essas parcerias também já é importante para isso, já contribui para um advogado que está ali em determinada cidade poder atuar em cidades próximas, poder atuar até outros estados, no Brasil todo. Aproveita e fala também já em relação a isso aí, por favor. Pronto. Em relação a parcerias, eu só pego criminal. Eu pego ainda juizado especial civil, porque coisa simples, tá entendendo? Vem algum familiar, algum amigo, a gente pega. Mas o meu foco, 98% dos meus processos são criminais. E aí eu tenho parceiros onde meu escritório pega previdenciário, pega trabalhista, tributário, como o Gilson falou, todas as áreas. Mas eu não faço. Tá entendendo? Eu faço criminal.
Aí eu tenho escritórios, doutora Débora, eu passo previdenciário para ela, passo trabalhista para ela. Doutor Vinícius, antes da gente ser sócio aqui no Juazeiro, quando eu tinha casos que ficava distante para eu ir, eu pedia para ele fazer essa parceria nos processos. Mas o que é que eu prezo? Eu gosto, mesmo que seja uma audiência previdenciária ou trabalhista, eu gosto de ir para a audiência. Tá entendendo? Porque o cliente ele me contratou. Ele não contratou aquele parceiro. E o cliente ele vai se sentir mais seguro eu sentado do lado dele, mesmo que eu chegue na audiência e não fale nada. E até porque ele está confiando na sua indicação, não é isso? Se eu tiver ali na audiência, se eu tiver o meu parceiro, um advogado parceiro, que fez o processo todo, que é quem vai ganhar a causa, que vai fazer tudo, e eu tiver de lado, pode ter certeza que o cliente ele vai estar mais satisfeito e mais seguro. Isso eu tenho isso porque eu já cometi o erro de indicar um parceiro e não ir para a audiência, ou então nunca mais falar com aquele cliente. Esse erro eu não cometo mais. Eu trato ele como meu cliente, mas quem vai trabalhar no processo dele é aquele advogado parceiro. Em relação à atuação em uma sociedade, pessoal, tudo isso que eu falo é o que eu acho que deu certo para mim. Eu não, desde o início, sem escritório, sem cliente, sem uma carta de cliente grande, sem nome, sem nada. No início, eu já advoguei Milagres, Brejo Santo, Mauriti, Barro e Juazeiro. Essas 5 cidades, desde o meu primeiro mês de advocacia, eu já comecei a percorrer elas. E aí, como eu já falei, eu já tenho processo na Paraíba, Pernambuco, Fortaleza. A advocacia hoje está sem fronteiras. Pronto. Elias, em relação ao advogado-cliente, como é a relação do advogado com o cliente? Há muita assim, aproximação? Ou é só questão profissional mesmo? Por exemplo, quando tem a audiência do cliente, tudo, que vai ao advogado junto, geralmente, qual a experiência do senhor? O senhor vai com o cliente, leva a família dele? Como é essa relação advogado-cliente? É muito próximo? Existem conflitos? Como é? E existem restrições em estatutos da OAB em relação a isso? Pronto, Gabriel. Na minha área, que é a área criminal, a gente não pode também ser contratado e se tornar o melhor amigo daquela pessoa. Tem casos que acontecem. Tem casos que uma pessoa está sendo acusada de um tráfico e, na realidade, ele é usuário. E o usuário, pelo menos para mim, a pessoa não deixa de ser digna de minha amizade. Já aconteceu, eu já fazia amizade, não amizade, mas a pessoa me ligar para a gente tomar uma cerveja, para me vender uma coisa, ou então comprar um vínculo. Mas também existem casos que é só profissional, tá entendendo? Porque eu tenho muito processo de traficantes mesmo que vivem daquilo. Tem um processo de pessoas que já mataram 2, 3, assim, a sangue frio, que eu não vou, nem meu endereço eu digo a essas pessoas. E aí eu sempre trato eles com a maior ética possível, profissional, com a maior educação. Recado da família, eu levo sempre da família, porque acredito que vocês não saibam, mas existem advogados, principalmente em Fortaleza, que eles são pagos só para levar recado da facção para aquele preso que está na cadeia. Isso eu não faço. Isso quem gosta de fazer ganha muito dinheiro, mas eu não gosto. Eu não faço isso. Eu levo recado de quem? Da mãe ou da esposa. Sim. Tá entendendo? Já mas falando em relação a cliente, sim. que o senhor comentou, queria aproveitar para falar em relação ao critério de casos, porque muitos advogados, jovens advogados que estão iniciando, aí tem aquela expectativa de ganhar casos, de ficar reconhecido, e acabam criando essa expectativa e pegando os casos sem analisar, sem ter um critério bem definido para pegar esse caso. Como foi para o senhor e como o senhor procede em relação ao critério de casos? Qual é o critério do senhor para pegar um caso? Pronto. Deixa eu só falar aqui. Se não me engano, você perguntou em relação a se eu vou para a audiência com o cliente e a família. Se for
Travou aí? Não, voltou ao normal. Crislane, a live vai ficar Eu acho que é salva, sua. viu? Tá Pronto. travando um pouco, Eu... Elias. A minha ou a Agora... sua? Aí, mas voltou já aqui. Pronto. Já está normal. Pronto. Se for qualquer processo criminal, eu não levo família, não levo cliente de forma alguma. Ele pode ser inocente, eu não levo. Porque a gente já tem exemplos de colegas aqui no Cariri que foram vítimas de tentativa de homicídio. Por quê? A pessoa não queria nem matar eles, nem fazer nada contra o advogado, mas estava com seu cliente dentro do carro. Isso aí, quando eu recebi minha carteira da OAB, eu já coloquei na minha cabeça que eu não andaria com cliente criminal. Outro cliente que eu não levo, cliente que, se for um processo de divórcio e for um divórcio litigioso, é mais perigoso que um processo criminal. Esse aí eu quero distância. Tá entendendo? Agora, se for um processo previdenciário, juizado especial, eu não vejo problema em levar, não. Certo. A outra pergunta foi em relação a... Critério de casos. Sim, critério de casos. Pronto. Hoje, meu critério de causas, eu confesso que eu não tenho critério. Até tenho. Meu critério, eu gosto do caso mais difícil e é aquele que a mídia bate mais. Tá entendendo? Recentemente, eu e a doutora Débora, a gente pegou um caso aqui na cidade de Crato que um casal foi preso por receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, falta ideológica. E aí a mídia aqui crucificou. Dois traficantes do Pernambuco e tal, e tal, e tal, e tal. Tudo bem. Chegou no final do processo, a gente conseguiu anular toda a busca e apreensão e eles foram condenados. A mulher foi absolvida porque ela não tinha nada a ver e a mídia disse que ela era traficante. E o rapaz, ele foi absolvido de todos os outros crimes, só pegou a receptação, porque realmente estava no carro roubado. E aí, no mesmo dia que saiu a sentença, eu liguei para aquele jornal que publicou que eles dois eram traficantes do Pernambuco, que estavam traficando aqui no Crato e Juazeiro. Liguei e disse, já que vocês publicaram aquela matéria, dizendo que eles eram traficantes, vou lhe mandar a sentença e publique a realidade dos fatos. Até hoje, estou esperando essa matéria ser publicada. Existe muito essa questão de conflito também, porque eu já assisti a algumas entrevistas de alguns advogados bem renomados, e eles comentam muito sobre isso também, porque a mídia, de certa forma, ela criminaliza o processo penal, porque o Ministério Público, ele tem ali, por exemplo, a Rede Globo, no Jornal Nacional, sempre passa a entrevista do Ministério Público ali, dando a sua opinião em relação ao caso, o seu parecer em relação ao caso. Mas o advogado, ele não tem essa mesma oportunidade, 2 horas em uma emissora de televisão, para falar em relação à sua defesa no seu caso. Existe também muito esse conflito, como aconteceu no caso do senhor. Deixa eu responder essa pergunta do Ian Lima. Ian Lima. Ian, eu não sei se você está desde o início na live, mas eu já iniciei minha advocacia já atuando na área criminal. Como eu já falei, eu pegava as outras áreas e tudo, porque no início a gente tem que trabalhar, tem que se sustentar e para ganhar nome, mas meu foco era criminal. E o que fez eu ir só para a área criminal foi a minha primeira audiência, que eu já relatei. Se você não assistiu desde o início, assiste o comecinho da live, depois você vai saber qual foi esse primeiro caso que me fez aí só para a área criminal. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Bernardo, meu tio, que também está aí presente na nossa live. Tem mais uma pergunta aqui, Elias. Gilson, é a mesma coisa, Gilson. Por que escolhi o criminal? Eu tinha a vocação, meu sócio aqui diz vocação. Eu tinha a vocação de ir para o penal, porque eu queria ser delegado. Mas é como eu gosto de brincar. Eu fui para a defesa por quê? Porque a defesa dá mais dinheiro do que acusado, do que prender gente. É verdade, Elias. Bem, Elias, continuando aqui a nossa live, eu gostaria de falar
Em relação Gabriel, só a... deixa eu te interromper só um pouquinho e trazer um tema aqui que... A live já está se encerrando, já estamos em 45 minutos de live. Pronto, deixa eu trazer aqui só um tema que é importantíssimo, que é primordial para vocês seguirem, os estudantes de direito. Vocês terem ética com o colega advogado. Tá entendendo? Nunca tentar puxar o tapete do outro colega, nunca tentar... Pronto, esses dias eu acho que você está sabendo dessa. Eu fui contatado por uma família para acompanhar o flagrante em Palmirim. E aí eu vou falar de valores que eu cobrei R$ 2.000 para eu ir só para o flagrante. E teve um advogado da região de vocês que cobrou R$ 300. Essa ética, essa falta de ética que ele teve, é que eu digo para vocês, não vão nessa linha. Por quê? Porque vocês não vão chegar a lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se chega uma pessoa, se você cobra R$ 1.000 no divórcio, se um advogado cobrou R$ 1.000 no divórcio e o cliente diz, ó, doutor Gabriel, o fulano de tal cobrou 1.000, o senhor não pode fazer por 500 não. Se você estiver fazendo isso, você não está prejudicando o outro advogado não. Você está se prejudicando. Mais na frente a gente se prejudica muito. Um advogado que sempre cobra menos que os outros, ele nunca vai conseguir cobrar mais. E eu acredito também, Elias, que a questão do quanto a gente vai cobrar em relação à nossa advocacia, em relação ao que a gente está fazendo, ele vai se consolidando com o tempo. E isso é consequência dos resultados que a gente tem, né? Acho que resultado ele vai gerar uma consequência do quanto a gente vai cobrar em relação aos casos, em relação a, por exemplo, esse caso que o senhor acabou de citar. Gabriel, porque é o seguinte, a advocacia, muitas pessoas só visam dinheiro. Mas tem advogado, eu conheço advogados que não, assim, não fazem o trabalho que deveria ser feito, mas ganham muito mais dinheiro que eu. Mas é como eu estou falando. Eles pegam aqui uma causa que você cobrou 5.000, eles vão cobrar 2.000, fazem um serviço da possibilidade que eles podem, mas ganharam os 2.000. E eu que rejeitei os 2.000, perdi aqueles 2.000. Tá entendendo? Essa analogia que eu estou fazendo. Só que eu tomo meu nome limpo. Aquele cliente, ele não vai chegar para outra pessoa e dizer, pai, doutor Elias me cobrou 5.000, depois baixou para 2.000. Isso eu não faço nunca. Isso baixa credibilidade, né? Hoje, graças a Deus, eu posso recusar causas. Hoje eu perco, por mês, eu perco 3, 4 mil reais porque eu rejeito causas. Chega proposta desse tipo. Chegou uma pessoa com tráfego, cobrou 8.000, a pessoa diz, olha, eu vou lhe dar 3 de entrada e quando ele sair eu dou 2. Além de baixar para 5.000, ainda vai querer parcelar do jeito dela. Isso aí eu recuso toda hora. Temos aqui uma doutora Ingrid Bernardo, que também é recém-formada, formada em Direito, já passou na AB. Conselho necessário, doutor Elias, é preciso valorizar o nosso trabalho. É verdade. Eu vou colocar a doutora Ingrid para o ramo do criminal. Ela vai viver do crime, que nem eu. Advocacia criminal. Certo. Doutor Elias, a gente está chegando em 48 minutos de lives. Já a gente está encerrando. Eu queria que o senhor falasse agora em relação a como estudante de direito que está ali, não importa em que período ele está, mas a gente sabe que na faculdade de direito a gente vai aprender o direito técnico, a gente vai ali estudar o direito em si, não vai aprender a gerenciar um escritório, a fazer a prospecção de clientes e tudo. Como o senhor indica para o estudante de direito, para aquele que está na faculdade, como ele deve proceder em relação a aprender sobre advocacia, a aprender sobre gestão de escritório, sobre como é o mercado já após a faculdade? Deixa eu responder essa pergunta aqui do Gilson, aí a gente encerra o debate com esse assunto aí. Qual a importância de focar em um nicho específico da advocacia? Gilson, é o seguinte, especificamente eu, não consigo ser bom em tudo. Eu sou bom na área criminal. Isso aí, se eu bater o olho no processo, eu digo ao cliente o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer.
Agora, se eu pegar um processo trabalhista, não sei nem para onde é que vai. Se eu estudar, eu vou fazer aquele processo, vou conseguir ganhar aquela causa? Vou. Mas eu fiz, na minha advocacia, eu fiz uma audiência trabalhista. Rapaz, eu não sabia, eu parecia que eu estava indo para fazer uma cirurgia, parecia que eu ia passar um dia sendo médico. Não sabia nem para onde ia. E aí eu indico para todo mundo, quem puder, né? Porque a gente sabe que a situação financeira conta muito. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas quem puder, quem tiver a possibilidade de focar numa área, demora mais um pouco, mas a rentabilidade é maior, o reconhecimento é maior. E hoje em dia eu acredito que ninguém consegue ser bom em tudo. E voltando A para a questão. especialização é importante, né, hoje em dia. É, Se especializar, ter um nicho específico, como ele falou aí. em relação à questão do escritório, gerenciar o escritório, é isso? Sim, estudantes de direito que estão na faculdade ainda, que não estudam como é a advocacia em si. Eles ali aprendem o direito técnico. Eu queria que o senhor falasse em relação a isso, como um estudante de direito, onde ele pode buscar esse conhecimento em relação ao mercado de trabalho, em relação à advocacia, caso seja a área que a pessoa quer atuar. Quais meios a gente pode buscar para aprender sobre a gestão de escritório, aprender sobre clientes, em relação à advocacia em si, o estudante de direito, já ir ali na faculdade, já ir aprendendo sobre a advocacia. Pronto. Até para isso, até para você iniciar, você saber, ter um norte para onde você vai na advocacia, escolher um nicho, escolher uma área de atuação é melhor. Se você é um advogado criminalista, você vai se espelhar em quem? Em Zanoni Júnior. Quem não conhece, procura depois. Zanoni Júnior, Daledoni, Tiago Écio Boni, Quaresma. Marcos Palmeira, Écio Quaresma, André Colares, André Coura, Elias Saraiva. Vai no meu perfil que vocês vão saber como trabalhar e como o caminho que seguir. Tá entendendo? Porque assim, se você Seguir as pessoas, seguir as a pessoas rede social, que a gente se espelha. hoje em dia eu passo, minha advocacia é 24 horas, principalmente nessa época de pandemia, no Instagram. As lives que tem hoje em dia, eu acho que se for esse ano todo, se durar um ano de pandemia, vai valer para nós, estudantes de direito, mais do que 5 anos de faculdade. E congressos, muitos congressos caros que tem aí também. Eu não leio. Pronto, eu fiz um curso de habeas corpus que era R$ 1.200 a inscrição, lá em Santa Catarina. Eu fiz ele, eu acho que tem uns 15 dias, eu fiz por R$ 400 online. Até isso está ajudando a todo mundo. Já está ajudando, né? Era um curso que eu estava juntando dinheiro, eu estava me preparando para ir, e teve, infelizmente, pela pandemia, mas foi online. E o custo baixou muito. E aí o estudante ele tem que eu não digo seguir, fazer o que eu digo, ou fazer o que Zanoni Júnior diz. Não. Você tem que assistir, você tem que ter um norte, pelo menos 5 advogados de sua área, para você poder fazer o seu perfil. Você pega um pouco de cada e faz o seu perfil. E eles vão falar sobre a advocacia, no início da advocacia também. Isso vai ajudar muito, facilita muito. Sobre gestão de escritório, gestão de profissão, da sua profissão, tem o Euro Júnior. Ele é perfeito. Perfeito Gabriel, só fazer essa intervenção aqui. Dentro desses perfis que o doutor Elias citou aqui, tem um que eu olho ele hoje como um norte. É a mistura de como ser advogado e ser educado. Tirar primeiro aquele místico de que advogado bom é aquele que bate na mesa, briga, aponta o dedo na cara do delegado, do promotor de juiz. Pesquisem o perfil de Jader Marques, Escola de Criminalistas. Acompanhem. Todo dia às 11 horas ele faz uma live, às 11 da manhã, chamada Trem das 11. Acompanhe. Obrigado, amigo, pela dica. O Jader Marques, ele é perfeito. É perfeita a dinâmica dele, a atuação dele como advogado criminalista. Eu queria conseguir ser daquele jeito, mas o negócio é pesado.
principalmente na advocacia e na área criminal, eu acredito que o advogado, ele tem a relação com o caso, a relação com o cliente, ele tem que se doar muito, tem que conhecer o cliente. Acho que o senhor está no mesmo raciocínio que eu aqui, está entendendo? E como, além dessa formação de saber o direito técnico do advogado criminalista, do processo penal e tudo, o advogado ele precisa de uma formação humanística, uma formação que abranja outras áreas, porque a gente sabe que no direito criminal, quando acontece um crime contra a vida, por exemplo, ali não vai estudar somente o direito penal, vai ter estudo de psicologia, vai ter estudo de medicina legal, então abrange várias áreas aí fora do direito. E é importante para o jovem advogado aprender, se relacionar com as outras áreas que não são do direito e que proporciona a ele um conhecimento onde ele possa abranger, ele possa, de forma, dizendo, de forma intelectual, ele possa ter uma formação a mais para quando ele for atuar no seu caso, essa formação humanística do jovem advogado e também do estudante de direito, já ir lendo livros que não seja de direito, que abranjam Olha o livro que eu outras estou áreas. lendo aqui, ó. A sutil arte de ligar o Ligar o fogo. foda-se. Eu acho que eu li 2, 3 livros jurídicos na minha carreira. Claro que eu pego o processo penal para fazer uma petição, o Código Penal para tirar uma... Mas ler aquelas doutrinas que ensinam... Não, aquelas teorias eu não leio, não. Eu pego decisões do STJ, STF, Tribunal de Justiça do Ceará e vejo as dicas dos advogados que são mais experientes e sabem mais que eu. Que eles já trazem aquele conteúdo, aquela forma de atuação, já para você só pegar e atuar, tá entendendo? Sim. Se você for pegar um livro, não existe nenhum livro que ensina a você a advogar. Mas se você acompanhar uma live de um advogado já renomado, que tem sucesso e que realmente sabe do que está falando, meu amigo, é só você botar em prática que dá certo. É verdade, porque ele vivenciou na prática, ele tem experiência em relação àquilo. Advocacia, Gabriel, é só experiência, só prática. Não adianta. Você pode ser o mais inteligente da turma, você vai ser advogado, vai para a advocacia, não vai saber de nada. É totalmente diferente do que a gente vê na faculdade. A pessoa vê mesmo como o bicho pega. Em relação a ser mais humano, principalmente nós, advogados criminalistas, nós temos que ter o cliente não só como fonte de renda, mas a gente tem que ter o cliente como uma pessoa que tem a liberdade dele nas nossas mãos. Tá entendendo? A gente pega um caso, principalmente quando a pessoa ela é inocente ou então ela não cometeu aquele crime como o Estado está denunciando. Que a gente pega, tem pessoas que são pegas com um celular roubado que ele comprou sem saber que era roubado e o delegado bota que ele que roubou. Aí quando a gente pega um caso desse, é um pai de família que nunca foi preso, não tem nenhum processo, o Estado trata ele como se fosse um bandido perigoso. E aí a gente tem que ser aquele advogado que não vai pensar só em ganhar os honorários, mas vai pensar a liberdade do cliente, além da liberdade dele, fazer com que a família confie no seu trabalho e veja que a gente está cuidando do preso. Tá entendendo? Doutor Elias, a gente está chegando, já estamos aqui em 59 minutos de live. Queria que o senhor fizesse as considerações finais. Desde já, deixar aqui o meu agradecimento. Foi uma honra conversar com o senhor, debater sobre a advocacia com o senhor, beber da sua sabedoria. Agradeço ao público que estiveram presentes aqui, aos amigos, familiares, colegas, operadores do direito. Aproveitem e tirem print, publiquem nas redes sociais, marquem o Dr. Elias, Gabriel.direito relatado. Eu passo a palavra para você, Elias, fazer as considerações finais. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar trazendo um pouco, que também sou um jovem advogado, agora estou no meu 3º ano. Um pouco dessa minha experiência, um pouco da minha trajetória como advogado e dizer que eu estou à disposição. Meu perfil é público, quem tiver alguma dúvida, quem quiser
trabalhar com parcerias comigo, é só entrar em contato.